Há momentos na vida em que Deus não explica, Ele apenas remove. Você acorda um dia e percebe que pessoas que antes diziam "conte comigo" agora nem te respondem mais. Conversas que duravam horas se transformaram em silêncios constrangedores. Aqueles que celebravam com você nas épocas boas, desapareceram quando a guerra começou. Não houve briga. Não houve traição. Nem houve despedida. Apenas distância. E o pior não é perder pessoas, é perder sem saber o motivo. É ficar com a pergunta atravessada no peito: o que foi que eu fiz? Mas eu vim te dizer em nome de Jesus: você não foi rejeitado. Você foi selecionado. Não foi abandono. Foi realocação divina. Não foi eles que saíram, foi Deus que tirou. Porque há momentos em que Deus não explica. Ele protege. Você não imagina o que estavam falando de você nas costas. Você não faz ideia de quais armadilhas espirituais estavam sendo construídas contra a sua vida. Então Deus, em sua infinita graça, decidiu agir em silêncio e cortar conexões que você talvez jamais teria coragem de cortar. Por isso, antes de chorar pelo que saiu, se prepare para agradecer pelo que Deus vai trazer. Porque se o teu círculo diminuiu, é porque a tua mesa está prestes a ser. A história de Marcos, quando as saídas parecem abandonos. Marcos nunca foi de desistir das pessoas. Pelo contrário, ele sempre acreditou que todo mundo merecia uma segunda chance. Era o tipo de amigo que atendia a ligação de madrugada, emprestava dinheiro mesmo sabendo que talvez não veria de volta, e parava tudo o que estava fazendo só para ouvir alguém desabafar. Mas um dia, algo começou a mudar. As mensagens que ele enviava começaram a ficar sem resposta. Os convites que antes ele recebia com frequência pararam. Os grupos que ele fazia parte foram se esvaziando, não porque acabaram, mas porque, de repente, ele não fazia mais parte deles. Ele até tentava se convencer de que era coisa da sua cabeça. Ah, é só uma fase, logo tudo volta ao normal. Mas não voltou. Aos poucos, ele começou a perceber que, enquanto ele lutava para manter conexões, as pessoas já tinham decidido seguir sem ele. Marcos sentiu o coração apertar. Foi como se alguém tivesse avisado que ele não era mais bem-vindo, mas sem dizer as palavras. E aí veio a pergunta que quase todo coração ferido faz: o que foi que eu fiz? Ele vasculhou sua memória, tentando encontrar se havia ofendido alguém, falado algo errado, cometido algum erro grave. Mas nada justificava tamanha mudança. As noites ficaram mais longas. O silêncio mais pesado. A mente mais cruel. Havia dias em que ele segurava as lágrimas com orgulho. Mas havia outros, em que o travesseiro molhado denunciava o choro escondido. Até que, em uma madrugada, cansado de tentar entender, ele se ajoelhou. Não para orar, porque já não tinha palavras. Ele apenas encostou a cabeça no lençol e sussurrou: Deus, se tu ainda estás comigo, me mostra. Porque eu não aguento mais me sentir sozinho. E foi ali, naquele sussurro fraco, naquela oração sem força, que Deus respondeu. Não com uma voz audível, mas com uma lembrança que veio forte ao coração, como se tivesse sido escrita naquele exato momento. Eles saíram de nosso meio, mas não eram dos nossos. 1 João 2 capítulo 19. Marcos sentiu um arrepio, como se o céu tivesse invadido o quarto. Aquele versículo ecoou de forma tão profunda que ele entendeu. Nem todo afastamento é rejeição. Alguns são proteção. Ele percebeu que Deus estava poupando ele de conversas que estavam prestes a virar fofoca. Estava preservando ele de alianças que pareciam amizade, mas na verdade eram conveniência. Estava permitindo que portas se fechassem, não para prender, mas para redirecionar. Naquele momento, ele enxugou as lágrimas com mais coragem do que antes. Porque finalmente entendeu. Quem parte antes do tempo não é perda. É livramento. Quem se afasta quando você mais precisa nunca foi companhia. Foi apenas passagem. E quem Deus remove, Ele substitui com algo muito melhor. Aquela noite não tirou toda a dor, mas mudou totalmente a perspectiva. Marcos se levantou com uma certeza no coração. Se Deus permitiu que certos nomes saíssem da minha lista, é porque Ele já está preparando outras assinaturas para entrar na minha história. E naquele silêncio que antes doía, ele conseguiu ouvir algo novo. Não era abandono. Era direção. Nem toda perda é perda. Algumas são livramentos. Uma das maiores ilusões do coração humano é acreditar que tudo que vai embora foi injusto.
Que toda porta que se fecha é fracasso. Que toda pessoa que parte é ingratidão. Mas a verdade espiritual é outra. Existem perdas que só parecem perdas, porque, na verdade, são livramentos disfarçados. Você já parou para pensar que talvez Deus tenha visto conversas que você não viu? Que ele ouviu palavras que nunca chegaram aos seus ouvidos? Que ele percebeu intenções que, por ingenuidade, você não percebeu? Há pessoas que caminham ao nosso lado, mas não caminham com o nosso coração. Elas sorriem com a boca, mas competem com a alma. Elas dizem estou contigo, mas torcem para que nada dê certo, desde que você não cresça mais do que elas. E Deus, que tudo vê, começa a agir em silêncio. Uma distância aqui. Uma falta de resposta ali. Um convite que não vem mais. Uma conversa que esfria sem motivo. E nós, inocentemente, achamos que estamos sendo abandonados. Mas o céu está gritando, você está sendo protegido. Porque existem conexões que só fazem sentido em uma fase. Gente que foi bênção ontem, mas virou peso hoje. Amizades que foram cura em uma temporada, mas agora são atraso. O que você chama de perda, Deus chama de preservação. Ele corta o que você não cortaria. Ele tira quem você deixaria ficar. Ele encerra ciclos que você insistiria em prolongar. Sabe por quê? Porque ele sabe que, se deixasse certas pessoas por perto, você não teria coragem de seguir para o novo. E Deus não permitirá que aquilo que ele te deu seja contaminado por quem nunca valorizou. Pare e pense. E se aquela amizade tivesse continuado, será que você teria crescido espiritualmente? E se aquele namoro tivesse dado certo, será que hoje você estaria em paz? E se aquela sociedade não tivesse se rompido, será que hoje você estaria prosperando? Nós enxergamos momentos. Deus enxerga futuros. Nós vemos lágrimas. Deus vê livramento. A saída deles pode ter quebrado seu coração, mas, lá na frente, vai poupar sua alma. A Bíblia está cheia de exemplos assim. Abraão teve que se separar de Ló antes de ver a terra prometida. Ruth teve que deixar sua parentela antes de encontrar Boaz. José teve que ser afastado dos irmãos para ser promovido no Egito. Observe algo poderoso. Em todos esses casos, a separação veio antes da exaltação. Por isso, não idolatre conexões temporárias. Não se prenda ao que Deus já soltou. Não chore eternamente pelo que saiu, sendo que Deus já está trazendo algo muito melhor. Há perdas que doem agora, mas salvam você depois. Há despedidas que você não entendeu, mas que Deus escreveu como livramento. E um dia, você ainda vai olhar para trás e dizer: se eles tivessem ficado, eu não estaria onde estou. Quando Deus te isola, Ele está te preparando. Há momentos em que Deus não nos leva para o meio da multidão. Ele nos leva para o deserto. Não porque nos rejeitou. Não porque nos esqueceu. Mas porque a preparação nunca acontece diante de plateia. Ela acontece em secreto. Você já percebeu que os maiores homens e mulheres da Bíblia não foram moldados no palco, mas no anonimato? Moisés foi treinado 40 anos no deserto antes de liderar um povo. Davi aprendeu a vencer gigantes sozinho no campo, antes de ser visto como rei. José foi tirado da casa dos irmãos e colocado na prisão para depois ser colocado no trono. Jesus passou 40 dias sozinho no deserto antes de começar o ministério. O isolamento, na mão de Deus, não é abandono. É treinamento. Mas sabe qual é o nosso problema? É que confundimos a perda de companhia com a perda de propósito. Achamos que, porque ninguém mais nos chama, ninguém mais nos vê, ninguém mais nos procura, então Deus também se afastou. Mas é justamente ao contrário. Quando Deus silencia as vozes humanas, Ele amplifica a sua própria voz. Enquanto você ouvia conselhos de todo mundo, você não conseguia ouvir o céu. Enquanto você dependia de aplausos humanos, Deus não podia te revelar quem realmente você era nele. Então Ele desligou os ruídos, para que você pudesse reconhecer o timbre da sua voz. Foi o que aconteceu com Elias. Depois de vencer os profetas de Baal, o profeta entrou em uma caverna, cansado, com medo, sentindo-se sozinho. Ele disse: Senhor, só eu fiquei. Mas Deus respondeu: eu ainda tenho 7.000 que não se dobraram às estátuas. 1 Reis 19 versículo 18. Sabe o que isso significa? A solidão de Elias não era real, era emocional. Ele não estava sozinho. Ele apenas se sentia só. E é assim com você também. Você olha ao redor e não vê ninguém, mas o céu inteiro está te assistindo. Você pensa que é o fim,
Mas Deus está apenas mudando o cenário da tua formação. O que você chamou de isolamento era, na verdade, tempo de alinhamento. Porque antes de Deus te apresentar ao público, Ele precisa te tratar no secreto. Antes de te colocar no palácio, Ele te fortalece na caverna. Antes de te confiar multidões, Ele te treina no particular. Por isso, escute. Se Deus te tirou do meio da agitação, não reclame. Se Ele te fez caminhar sozinho por um tempo, não murmure. Se Ele te escondeu por uma fase, agradeça. Porque ninguém chega pronto à promessa. Todo escolhido passa primeiro pela fornalha. E quando Deus te trouxer de volta, ninguém vai reconhecer que é você. Você não perdeu amigos, você foi promovido de círculo. Você já percebeu que, às vezes, Deus não apenas muda as circunstâncias. Ele muda o público ao seu redor. Há momentos em que Deus não tira pessoas por conflito, Ele remove por incompatibilidade de destino. A verdade é simples, mas libertadora. Nem todo mundo consegue caminhar com você no próximo nível. Alguns foram bons para a fase que passou, mas não têm estrutura para suportar a grandeza que está chegando. Eles aplaudiam você enquanto você estava no mesmo degrau, mas começaram a se incomodar quando Deus começou a te elevar. É por isso que alguns se afastaram. Não foi porque você piorou. Foi porque você melhorou. O novo você começou a incomodar o velho comportamento deles. A sua mudança revelou a estagnação deles. A sua luz começou a expor trevas que antes estavam escondidas. Então Deus, antes que o ciúme se transformasse em sabotagem, reorganizou o seu círculo. Você não foi abandonado. Você foi promovido de ambiente. Lembra de Abraão e Ló? Enquanto os dois caminhavam juntos, havia confusão. Só depois da separação é que Deus disse a Abraão: levanta agora os teus olhos, e vê toda a terra que te darei. Gênesis 13, versículo 14. Você reparou? Deus só falou com Abraão depois que Ló saiu. Porque há vozes que precisam sair para que a voz de Deus seja ouvida. Há presenças que precisam ser removidas para que a glória de Deus seja revelada. Talvez, se certas pessoas tivessem ficado, elas teriam tentado roubar o crédito daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Talvez diriam: foi por minha causa que ele chegou lá. Então Deus tratou de tirá-las antes, para que ninguém se glorie no lugar dele. Escute com atenção. Você não perdeu amigos. Deus apenas limpou sua atmosfera. Você não ficou sozinho. Deus apenas trocou a plateia. Você não foi excluído. Você foi separado por um propósito maior. Quem se incomodou com a sua transformação não está preparado para assistir sua exaltação. Deus está dizendo: eu te levei para um novo nível. E neste nível, não entra qualquer um. Você vai perceber isso em breve. Pessoas que antes te ignoravam vão começar a te procurar. Gente que virou as costas vai dizer: sempre acreditei em você. Aqueles que te menosprezaram vão ver que quem te apoiou não foram eles, foi o céu. Por isso, pare de chorar pelo que saiu e comece a celebrar pelo que está vindo. Porque Deus não tirou gente da sua vida para te deixar sozinho. Ele tirou para abrir espaço para alianças verdadeiras. Você não foi rejeitado. Você foi promovido e nem percebeu. Aprenda a agradecer pelas saídas tardias. Poucas coisas doem tanto quanto a sensação de ser deixado para trás. Mas existe algo ainda pior do que alguém ir embora. É alguém permanecer sem propósito. Gente que está perto, mas não está junto. Pessoas que caminham ao seu lado, mas não caminham com o seu coração. Amizades que ocupam espaço, mas não acrescentam nada, só atrasam. É por isso que Deus, muitas vezes, age de maneira silenciosa, quase imperceptível, removendo quem você jamais teria coragem de remover. Você se lembra de quantas vezes insistiu em manter alguém por perto, mesmo sabendo que aquilo já não fazia bem? Quantas vezes Deus te deu sinais, conversas estranhas, climas pesados, incômodos espirituais, e você disse: ah, é coisa da minha cabeça. Então Deus precisou intervir. Ele criou situações que você não entendeu na hora, mas que hoje, se olhar bem, vai perceber que foram livramentos. Aquela amizade que esfriou sem explicação. Aquela porta que parecia certa, mas não abriu. Aquele relacionamento que acabou de repente. Na época, você chorou. Hoje, se fosse sincero, você diria: obrigado, Deus, por não ter deixado aquilo continuar. Porque pior do que alguém sair, é alguém ficar prendendo o que Deus quer liberar.
Não há espaço para o certo, enquanto o errado ainda ocupa lugar. O óleo novo não vem enquanto o vaso velho está cheio de coisas inúteis. O novo nível não chega enquanto você estiver cercado de companhias que não combinam mais com a sua unção. O problema é que muitas vezes estamos tão focados nas perdas que não percebemos o quanto fomos preservados. A maturidade espiritual começa quando entendemos que a vontade de Deus nem sempre vem acompanhada de aplausos, às vezes vem acompanhada de despedidas. E despedidas doem mesmo. Não é pecado chorar, mas é sabedoria não permanecer preso ao que Deus já libertou. Aprenda isso. Algumas pessoas saíram tarde, era para terem saído antes. Você segurou o que Deus já queria tirar, mas mesmo assim, Deus agiu com misericórdia e te livrou. Então, ao invés de reclamar pelo que terminou, comece a agradecer. Obrigado, Senhor, por me amar tanto a ponto de tirar aquilo que eu não teria coragem de tirar sozinho. E se hoje ainda existe alguém que está perto de você, mas você sente que já não deveria estar, ore. E peça: Senhor, se esse vínculo não for tua vontade, encerra com paz. E me dá coragem de não insistir onde tu já saíste. Porque a verdadeira cura não é quando esquecemos quem nos deixou, é quando agradecemos a Deus por ter permitido que fossem. O que Deus tira, Ele substitui com algo maior. Deus nunca tira algo da sua vida para te deixar vazio. Quando Ele remove, Ele já planejou substituir. Quando Ele corta, é porque já preparou algo muito melhor para colocar no lugar. Você precisa guardar isso no coração. Tudo que Deus permite sair, é porque não cabe mais na promessa que Ele está prestes a liberar. Olhe para a Bíblia. Deus sempre trabalhou assim. Jó perdeu tudo. Amigos o acusaram, a esposa o desmotivou, seus bens desapareceram. Mas quando Deus virou o cativeiro, deu-lhe o dobro de tudo quanto possuía antes. Jó 42, versículo 10. Ruth chorou a perda do marido, mas Deus a levou para o campo de Boaz, e ela entrou na genealogia de Jesus. José foi arrancado da família, vendido pelos irmãos, mas aquele abandono o colocou no palácio do Egito, e ele disse: Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Gênesis 50, versículo 20. E até Jesus, quando foi rejeitado pelos seus, ele disse: A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra principal da esquina. Salmo 118, versículo 22. Rejeição, no céu, é redirecionamento. Perda, na mão de Deus, é promoção. Sabe por que você ainda não viu o que Deus vai fazer? Porque Ele nunca apresenta o novo enquanto você ainda está lamentando o velho. Você está orando por restituição, mas ainda segurando o passado. Pedindo por conexões novas, mas ainda stalkeando quem saiu. Dizendo que perdoou, mas ainda querendo provar que estava certo. Não dá para viver promessa enquanto ainda revisita feridas. O que Deus está dizendo é: eu já encerrei esse capítulo. Agora, feche o livro e espere o novo volume que eu estou escrevendo. Você vai ver acontecer. E será mais rápido do que imagina. Pessoas que te deixaram para trás vão ouvir falar do que Deus fez na sua vida. Gente que saiu pensando que você não iria suportar, vai ver você crescendo sem a ajuda deles. Aqueles que te descartaram serão testemunhas da sua virada. Porque quem sai da sua vida nunca supera quem Deus está prestes a enviar. O trono que José ocupou não poderia ser dividido com os irmãos que o traíram. A mesa que Deus preparou para Davi não tinha lugar para Saul. A porta que Deus abriu para Ruth não tinha espaço para Orfa. Alguns saíram, porque o lugar que Deus vai te colocar era pequeno demais para comportá-los. Por isso, declare com fé: o que Deus tirou, Ele vai substituir com algo muito melhor. Eu não vou lamentar o que foi. Eu vou me preparar para o que está vindo. Prepare-se. Deus vai te cercar de gente alinhada com o céu. Se Deus permitiu que alguns saíssem, é porque Ele está prestes a trazer aqueles que realmente foram escolhidos para caminhar com você. Você não ficará sozinho. Esse tempo de silêncio não é permanente, é transição. O céu está preparando conexões que não competem com você, mas intercedem por você. Pessoas que não sugam sua energia, mas multiplicam seu propósito. Gente que não vai te aplaudir apenas quando tudo estiver bem, mas vai segurar sua mão quando tudo estiver difícil. Talvez você nunca teve alguém para te apoiar de verdade. Talvez você cresceu ouvindo: você nunca vai conseguir, você sonha demais, você é doido de acreditar nisso. Mas Deus está levantando alianças espirituais, relacionamentos construídos não por conveniência,
mas por propósito. Assim como Jonatas foi para Davi, como Ruth foi para Noemi, como Arão foi para Moisés, como Barnabé foi para Paulo. Deus vai levantar alguém que vai olhar nos seus olhos e dizer: eu não estou aqui pelo que você tem. Estou aqui porque eu sei quem você é em Deus. Essas serão pessoas que oram por você quando nem você consegue orar por si mesmo. Te corrigem em amor quando você sair do caminho. Te apontam para cima quando tudo estiver apontando para baixo. Te lembram da promessa quando você estiver quase desistindo. Elas virão. E virão no tempo certo. E quando chegarem, você vai entender por que Deus tirou os falsos antes. Porque a mesa que Deus vai preparar é sagrada demais para ser compartilhada com quem não tem aliança verdadeira. Por isso, escute esta palavra final. Você chorou pelo que saiu, mas vai sorrir muito mais por quem Deus vai trazer. Você sofreu pela solidão, mas vai se alegrar com a comunhão divina que Deus está preparando. Você se sentiu esquecido, mas Deus estava apenas criando espaço para conexões do céu. Então prepare o coração. Pare de revisitar o passado. Pare de reclamar pelo que acabou. Comece a orar assim: Senhor, que venham para perto de mim apenas aqueles que vierem do teu coração. E para selar este capítulo, profetizo sobre você. Você não vai mais andar com quem te diminui. Vai andar com quem te ativa. Você não vai mais conviver com quem rouba sua paz. Vai caminhar com quem libera propósito. Você não vai mais ser rodeado por invejosos. Vai ser cercado por intercessores. O tempo da solidão está acabando. O tempo da aliança divina está começando.